E vem entender por que Frieren, a jornada do além, conquistou tão fácil o público de modo geral. E com certeza, sempre que aparece uma nova obra de fantasia, todo mundo pensa a mesma coisa. Eu já vi milhares de obras de fantasia. Eu já vi todos os caminhos que poderiam ir. Então eu sei para onde vai esse caminho. Mas surge Frieren e a jornada para o além, que é um anime que ele consegue te surpreender num dos gêneros talvez mais utilizados da cultura pop de modo geral. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que Frieren, a jornada do além, foi tão bom e conseguiu conquistar tantas pessoas, mesmo usando um gênero que é tão repetitivo na cultura pop. Caso você não conheça Frieren, Frieren começa depois do fim da grande aventura. Um grupo de heróis já derrotou o Rei Demônio, o mundo está em paz e a história só está começando. A elfa maga Frieren, que vive por séculos, percebe que mal conhece seus companheiros com quem lutou por 10 anos. E quando um deles morre, ela entende o peso da morte para o ser humano. Eu acho que o primeiro fator que eu acho que me conquistou quando eu penso em Frieren seria envolvendo o tempo e a humanidade. Afinal, quando você vai assistir qualquer conteúdo que envolva essa ideia de capa-espada, que é chamado o gênero, que é essa ideia de que você tem grandes lutas, grandes cenários de ação ou magos, você acaba sempre pensando numa grande aventura. Aqui, como eu falei, não é o foco de Frieren. O foco dele, na verdade, é trabalhar essa personagem, a Frieren, logo depois da batalha final. E isso é muito interessante, porque eu acho que o primeiro fator que Frieren faz, e ele faz muito bem ao longo de toda a sua obra, é a quebra de expectativa. Afinal, ela é alguém que ela quer entender a humanidade. E entender por que a gente se importa tanto com as pessoas. E isso é muito interessante na obra para mim. Porque sempre que você pega obras que envolvem elfos, os elfos sempre são tratados como figuras imortais. Isso acontece por um motivo bem simples. Porque lá quando criaram praticamente o D&D, colocaram os elfos como esse tipo de criatura. Então você colocar isso aqui, então em toda obra que colocam os elfos, eles são tratados como figuras que são mais distantes, são figuras que não se importam muito com a humanidade, que veem a gente, os humanos, ou as elfos, ou outras criaturas, como até crianças. E em Frieren, ele poderia ir para esse caminho. Mas na verdade ele usa isso como uma desculpa para chegar no ponto principal da obra, que é discutir, na verdade, a humanidade e o tempo que a gente como humano tem aqui. A Frieren quer descobrir por que os humanos se importam tanto. A Frieren quer entender por que a gente acaba gostando das pequenas coisas. E a gente gosta dessas pequenas coisas que acontecem na vida simplesmente porque pode ser a última vez que a gente vê. Quando a gente vai para uma viagem para fora do país, quando a gente vai para uma viagem que marcou muito, a gente tira foto, a gente curte o máximo possível, exatamente porque aquela pode ser sim a nossa última viagem. Porque a vida humana, ela é como se fosse um filme. A vida da Frieren não é assim. A vida da Frieren, na verdade, é infinita. Para ela, 10 anos é como se fosse um final de semana prolongado. Para ela, dois meses é como se fosse 30 minutos. Eles mesmos brincam. Quando ela fala que ela vai ter que ficar um pouquinho a mais no lugar, ela fala, só 3 anos é de boa. Para ela é de boa, para os seus companheiros que estão na batalha não é. Porque para eles 3 anos é muita coisa. Isso é muito interessante. A forma como o anime usa a metáfora do elfo imortal para poder falar sobre humanidade, sobre tempo, sobre a importância da presença, sobre a importância de ser marcado, sobre a importância de você. Se você não é quem você é, o tempo esquece você, eu acho genial. Tem um elfo que aparece num ponto da obra, ele foi um grande herói de uma cidade. Ao longo do tempo, ele é simplesmente esquecido, e até isso é legal. Até essa metáfora do tempo é boa, porque pensa comigo, quantos autores ou quantos artistas não fizeram obras incríveis, revolucionaram no seu lugar, seja no cinema, seja na arte, seja no esporte, e que as pessoas hoje olham e falam, eu não lembro quem ele é. A pessoa revolucionou para sua época, e as pessoas simplesmente hoje nem lembram quem eles são, ou falam o nome e falam, não sei quem ele é, ou já ouvi por cima o nome dele. Isso mostra como a gente, como ser humano, não preserva a história da nossa vida. Não preserva a história que fez ser o que a gente é. E a Frieren também pega nessa ferida. Não é só a filha do elfo, é a filha de modo geral da gente que deveria curtir mais nosso tempo com as pessoas que a gente tem, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem com elas. E a Frieren vai entendendo isso ao longo da jornada. Até quando ela pega
As pequenas magias, sim, dentro desse universo é uma metáfora porque ela sempre foi treinada só para batalha, e agora ela quer aprender as coisas mais simples, mas ao mesmo tempo também é uma metáfora da gente aprender sobre as pequenas coisas da vida. Quando ela chega num lugar e ela pega, por exemplo, uma poção que não serve, que parece que não serve de nada, para ela é uma recordação de onde ela passou. É como se você fosse numa viagem e comprasse um pingente ou comprasse algo para lembrar daquele lugar. Para ela, é isso que representa aquelas magias. A forma simples, mas a forma bonita, carinhosa, delicada e ao mesmo tempo que pega na ferida, que Frieren fala sobre arrependimento, sobre tempo, sobre esquecimento, é o que me conquistou nessa obra. Foi um dos fatores que me conquistou nessa obra, porque de uma forma simples, ela consegue trabalhar um assunto muito complexo e muito profundo. Outro fator que eu gosto muito desse anime seria o seu ritmo contemplativo e também seu storytelling. Para quem não sabe, storytelling é quando você vai criando através da sua obra para poder ir contando a sua história. Por que eu gosto tanto disso aqui? Porque eu acho que é outro fator que entra no que eu falei lá atrás, quando eu comecei esse vídeo, que é a quebra de expectativa. Quando você imagina uma obra de uma aventura medieval, você imagina grandes dragões, grandes dungeons, grandes batalhas. Frieren não é isso. Frieren é uma obra, na verdade, como eu falei, sobre o tempo e como a gente tem que aproveitar o tempo com as pessoas. E com isso, o ritmo dessa obra, ele é sempre muito mais calmo, muito mais devagar, muito menos acelerado do que as outras obras são. E isso é muito interessante para essa obra. Porque quando você pensa como um todo, essa é aquela obra que ela chega para você e fala: eu vou te apresentar esse mundo, eu vou te apresentar esse universo, eu vou te levar para cada caminho, mas para isso a gente não precisa explorar o mundo de forma geral. Não. É como se você estivesse jogando um RPG e a partir daí aparecesse um NPC que falasse: limpa aquela estaleira para mim, resolve aquele problema naquele canto. E ela resolve. Só que o anime, ele quer passar isso, ele quer passar essa sensação de que o tempo, você tem que curtir cada minuto. E como você faria isso se fosse ação desenfreada? Você não conseguiria. Então o Frieren não se preocupa de chegar num lugar, resolver um problema, depois limpar uma estátua, aí ver como é que tá o rei, um dos demônios que lutaram no passado, tudo de forma interessante. O ritmo muito tranquilo que a obra apresenta, de uma grande aventura, de um descobrimento, que pode sim incomodar muitas pessoas que esperam uma grande batalha, de novo, de capa e espada, que não vai encontrar aqui, para mim, funciona perfeitamente bem. E funciona perfeitamente bem porque conversa de forma interessante com o que a obra quer apresentar, que é o ritmo, o tempo e a humanidade. Com mais um fator que eu gosto muito, que seria a obra não é expositiva. A obra não chega para você, pega na sua mão e fala: olha, a Frieren tá indo ali porque ela realmente quer descobrir como é que foi lembrar como é que foi o passado dela. Não, ela fala através do olhar, da linguagem visual, para você entender isso. Então esse é outro fator que eu gosto. Eu gosto muito do ritmo, que é muito menos acelerado, muito mais contemplativo, mas que não é expositivo em momento nenhum. Mas claro, uma obra não poderia funcionar se não tivesse ótimos personagens. E aí é que entra o outro ponto que eu acho muito positivo dessa obra: os personagens secundários e, óbvio, a Frieren. Afinal, é o que eu sempre falo: se qualquer obra que você apresente personagens, é fundamental que você goste deles, porque se você não gostar, você não vai querer acompanhar a obra. Imagina uma obra que está falando sobre humanidade, está falando sobre tempo, e está falando sobre os laços que a gente cria com quem está com nós. Se a gente não se preocupar com os personagens que estão aqui, com certeza essa obra não iria funcionar. E para mim, eles acertam perfeitamente, e não em um, mas em dois grupos de herói. Porque o grupo inicial, que é feito pelo clérigo, que é feito pelo herói, e que é feito também pelo anão e a Frieren, eles acabam sendo dissolvidos muito rápido, porque se passam muito tempo. Mas, em flashback, eles aparecem. E quando eles aparecem, eles conseguem gerar bons momentos cômicos e conseguem mostrar uma profundidade que cada personagem precisa. Desde o Himmel, que é o personagem que mais tem participação, e que ele tem mensagens ótimas sobre o tempo, como, por exemplo, ele cria as estátuas não porque simplesmente ele gosta de aparecer, não porque ele quer que as pessoas lembrem dele, mas é porque ele quer que a Frieren, quando todo mundo morrer, porque ela é imortal, nunca se sinta sozinha. Olha que mensagem bonita, olha que mensagem interessante que ele passa. Os personagens iniciais, eles são muito complexos. Mas eles são muito complexos porque se você quiser estudar sobre eles, o clérigo que é bêbado, mas ao mesmo tempo se preocupa com as pessoas. O anão que é super forte fisicamente, mas talvez seja o mais doce daquele grupo. A forma como o anime consegue, em flashbacks, de formas não expositivas de novo, apresentar e desenvolver eles, traz muita camada não só para esses personagens, mas para esse universo, porque a gente aprende mais de cada um daquele lugar, sem contar a religião deles, sem contar a região deles, sem contar também a cultura que eles têm.
E os personagens novos também são interessantes. Tanto a Fern quanto o Stark, eles são muito bons. E por que eles são muito bons? Porque eles são uma nova geração. Enquanto a Frieren é de uma geração de que as pessoas pensavam em aventura, pensavam em destruir o Rei Demônio, a geração que veio depois dela é uma geração que já destruiu o Rei Demônio, já matou o Rei Demônio. E a gente entra na Fern e no Stark. A Fern e o Stark são personagens completamente opostos do que eram os heróis de antigamente. O Stark é alguém covarde, apesar de ter um grande senso de coragem e um grande senso de justiça. A Fern é alguém que é tímida, ao mesmo tempo que tem um poder latente dentro dela, que sempre foi comprimido pelo seu passado doloroso. Esses personagens, por exemplo, eles não se encaixariam no tempo que a Frieren estava tendo sua viagem de 10 dias. Porque lá, todo mundo queria ser aventureiro. Todo mundo queria destruir o Rei Demônio. Hoje, a geração mudou. E isso também é muito importante. Os personagens funcionam individualmente, sendo complexos e muito bem e profundos, mas ao mesmo tempo, eles mostram diferenças de geração. E ajudam muito a Frieren a passar a principal mensagem que é, olha só, gerações mudam e pessoas também. Então, personagens funcionam individualmente e também para conduzir muito bem a história. Bom, e tem que falar também sobre o visual e a animação absurda que essa obra tem, né? Feito pela Madhouse, esse com certeza é um ponto que todo mundo fala quando se fala de Frieren. Até porque quando você abre a internet, ou tem um GIF, ou tem uma imagem, ou tem uma cena específica mostrando algo de Frieren, porque realmente ele é lindo. A Madhouse acertou muito aqui. Eu gostei muito da dedicação. Porque realmente, como eu falei, Frieren não é um anime expositivo. Na verdade, ele é um anime que ele conversa muito com o silêncio. O silêncio é muito importante para o desenvolvimento dessa obra. Só que para isso a animação tinha que ser perfeita. E para mim eles acertam perfeitamente Frieren. E parece que vão acertar de novo na segunda temporada, já confirmada para o ano que vem. Afinal, já saiu o trailer e continua belíssima. Não é só a sequência de ação, não é só a beleza visual, mas é muito importante para o desenvolvimento da obra. Como eu falei, a Frieren, ela precisa, em cada cenário, em cada lugar, em cada momento que ela vá, ela precisa aprender sobre a beleza daquele lugar. Ela precisa aprender sobre a beleza dos detalhes. Ela aprende sobre a beleza para magia, e ela aprende também para entender sobre a beleza do mundo. E a animação ajuda muito a gente como espectador por causa disso. A animação não é bela só por ser bela. Ela é bela para ajudar na principal mensagem da história, que seria a gente, como público, entender a beleza de cada lugar e o valor de cada lugar. Por maior que ele seja o castelo, ou por menor que seja a vila. E isso é muito interessante. A animação, ótimo, óbvio. Ela tem ótimas sequências de ação. Ela tem ótimas sequências de aventura que funcionam muito bem. Os poderes quando são usados é uma animação perfeita, até melhor do que muitos animes que você vê hoje em dia. Inclusive eu acho que ele é acima de qualquer anime que a gente vê hoje em dia lançando animação. Mas quando você vê como um todo, até os momentos mais suaves e mais tranquilos, eles são importantes não só para o visual ser bonito e a Madhouse mostrar como eles têm ótimos animadores. Não, ela também é muito importante para conduzir a história. E não é só isso, também entra a trilha sonora. A trilha sonora de Frieren, ela é ótima, a abertura é maravilhosa, o encerramento é maravilhoso. Tanto as duas aberturas como os dois encerramentos. E a trilha sonora incidental, que é instrumental, também funciona perfeitamente bem, trazendo ótimos elementos para essa obra como um todo. Então, visualmente é um anime que ele funciona muito bem por causa da animação, que é belíssima, para ação, para a fluidez da obra, mas também para conduzir a história. Uma trilha sonora que ajuda mais ainda a criar a ambientação que esse mundo necessitava. E aí termina o vídeo falando, por que você deveria ver Frieren? Eu acho que você deveria ver Frieren porque ela sai de qualquer padrão que você espera desse tipo de obra. Para você que gosta da mesmice, tenho certeza que você vai encontrar uma chave, uma pedra de ouro aqui. E para você que está cansado, vai ser melhor ainda. Talvez essa obra volte a você querer ver mais obras de capa e espada, dessa aventura, de dungeon, de RPG. Frieren é uma jornada que ela é muito além do RPG. Ela é uma jornada sobre descobrimento, é uma jornada sobre o tempo e sobre a humanidade, com uma ótima animação, com ótima sequência de ação e uma ótima trilha sonora. Com certeza é um dos grandes animes dos últimos anos. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que acha de Frieren, a jornada do além? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.